Começar na palavra, né? Amém. É bom a gente entender a diferença, nós já falamos sobre isso, né? A diferença entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Primeiro é a instrução. Paulo era erudito, né? Falava versado em 4 línguas, né? E ele era um homem que foi criado, né? Aos pés de Gamaliel, que Gamaliel era um sacerdote que ensinava na sinagoga, né? Então ele aprendeu mesmo as leis, né? Que vieram lá do tempo de Moisés, né? Que para os judeus é a Torá, né? Que são os Pentateucos, né? E depois, quando vieram as leis, né? De Levítico, Números, esses daí, tudo foi incluído, né? Nos Pentateucos, por quê? Porque essas daí ficaram as normativas, né? No caso de Levítico, são as normativas, né? Que as pessoas deveriam seguir, né? Sobre como se conduzir como pessoa, como respeitar o próximo. Por exemplo, você compra uma terra, você não pode mudar o marco, né? Até hoje ainda tem gente que faz isso, mas a palavra de Deus é bem clara quanto a isso, né? Contra mudar o marco da terra para ficar para pegar a terra do próximo, né? E ainda em algumas regiões aqui no Brasil mesmo, né? Tem isso, né? Então, esses livros tem as normativas, né? Contém a parte histórica, né? E a parte normativa, que são as leis, né? Então, o apóstolo Paulo conhecia bem, era versado nas leis. O apóstolo Pedro também tem uma parte, nós vamos ler aqui, que ele também estudava na sinagoga, mas ele era uma pessoa mais simples, ele não tinha aquela erudição. Vamos supor que o apóstolo Paulo poderia ser o professor, o mestre dele, mas ele era uma pessoa mais simples, mais humilde. Não quer dizer que ele não tivesse conhecimento, porque as leis eram repassadas, né, de geração em geração, dos pais para os filhos. Não tinha a Bíblia de papel como nós temos, então eles tinham que realmente passar na conversa, explicavam, falar para os filhos quais eram as leis, né, as tábuas das leis, como que era todas as normas, né? Então, tudo isso o apóstolo Paulo conhecia em profundidade, certo? Ele conhecia em profundidade. E Pedro não. E talvez até por isso que Deus usou ele para falar com os judeus. Porque pensa, como que ele, de repente, um cara que não tinha aquela cultura, aquela instrução, aquele conhecimento, viesse pregar para uma pessoa erudita, não é para uma pessoa culta, viesse evangelizar uma pessoa culta, né? Por quê? Porque a lei vinha pelo Espírito Santo para ele, ela veio pela instrução do Espírito Santo, né? Paulo recebeu a mesma instrução, mas ele tinha também o conhecimento, né? Que é o que ele fala na palavra, o esterco, né? O conhecimento é o esterco. E o Espírito Santo, que realmente é o nosso professor. Aqui não tem não tem ninguém. É o Espírito Santo que vai nos ensinar. Amém. Né? Amém. Então, Pedro é chamado por 4 nomes no Novo Testamento. No hebraico, ele era Simeão. No grego, Simão. Jesus o chamou de Cefas, que significa rocha. E o conhecemos mais como Pedro, que significa pedra. Jesus o chamou de Simão Barjonas, fazendo referência ao fato dele ser filho de um certo homem chamado Jonas. Seu pai era provavelmente um pescador, uma ocupação também seguida por Pedro e seu irmão André. Então aqui já fica o vínculo, né? Pedro, irmão de André. Pouco se sabe sobre Pedro antes do seu encontro com Jesus. Provavelmente ele nasceu em Betsaida, e também chamada de Betsaida Júlia,
né? Júlia em homenagem à filha do rei, do imperador Augusto, né? E Betsaida quer dizer casa de pescadores. Ficava à margem do rio leste do Jordão, portanto, na fronteira com a província da Galileia. Estava sob o domínio de Herodes Filipe, um dos filhos e sucessores do notório Herodes o Grande. Então, Herodes foi aquele que julgou lá Jesus, né? E Herodes Filipe era filho dele. Filipe havia se transformado Betsaida em uma aldeia de judeus, em uma cidade rica, com uma população mista, composta por gregos e judeus. Acrescentou Júlia ao seu nome em sua homenagem à filha do imperador Augusto. Pedro e seu irmão André, que também tinha nome grego, cresceram em uma família de pescadores que certamente negociava tanto com os judeus como com os gregos. Pedro provavelmente falava aramaico, com um sotaque galileu. E assim como também devia saber rudimentos do grego. Então, aqui eu queria salientar, assim, por exemplo, que Pedro, essa questão de se juntar com... Ele era judeu, mas com os gregos, né, que ficasse essa mistura, é porque era tudo ali muito junto ali, né, os gregos e os judeus naquela região da Galileia, né, até hoje tem essa influência do grego por causa que é muito próximo, da proximidade, né, da região, certo? Então, ali naquela região, tanto se fala o grego como a língua hebraica, certo? Na época em que se encontrou Jesus, provavelmente Pedro tinha se casado e mudado para a cidade de Cafarnaum, que ficava a alguns quilômetros a oeste. Sabemos que ele era casado porque Jesus curou sua sogra em Lucas, né, 4:38. E Paulo faz referência a Pedro levando sua esposa em diversas viagens, né? Até tem uma brincadeira, né, que o povo fala que Pedro negou Jesus 3 vezes porque ele curou a sogra dele, certo? Mas é brincadeira. Mas só que isso fixa, né? Às vezes a gente brincando uma coisinha ou outra, né? Como o pastor faz às vezes no culto, né? Às vezes ele fala uma coisa que não tem nada a ver, mas aquilo marca o dia, né? A mensagem, e a gente lembra porque consegue fazer uma relação, uma ponte, né? Na época em que encontrou Jesus, provavelmente Pedro tinha se casado, mudado. Bom, essa aqui eu já li. Em Cafarnaum, ele era sócio de Zebedeu e de seus filhos Tiago e João, futuros discípulos de Jesus junto com Pedro. Eles participavam de um negócio de pesca muito bem sucedido. E a prova disso era que Pedro tinha seu próprio barco de pescas. Eram itens extremamente caros e poucos pescadores galileus podiam dar-se ao luxo de ter um. Então Pedro era um rapaz, né, uma pessoa de certas posses, porque ele já tinha o seu próprio barco, né? E isso, então, mostra que, apesar dele ser um cara mais rústico do que o apóstolo Paulo, né? Na finesse, no tratamento e tudo mais, né? Mas porque ele era do serviço mais pesado, né? Paulo, ele era estudado, né? Ele só dava ordem, tinha hierarquia, né? No cargo que ele exercia, né? Tanto que ele perseguia os judeus, ele não precisava pôr a mão, os cristãos, ele não punha a mão, mas ele permitia, ele mandava, é tipo um comandante, né? Agora Pedro não, Pedro era dono do próprio negócio, né?
ele tinha como sócio o Zebedeu, que era o pai de Tiago e João. Barcos de pesca era ali. Bom, primeiro registro bíblico sobre Pedro é dado no Evangelho escrito por João. Pedro, antes de ser discípulo de Jesus, fora discípulo de João Batista. E por ele já havia sido batizado. De acordo com João, depois que João Batista apontou Jesus como Messias, 2 dos discípulos de João o deixaram para seguir a Jesus. Ele entendeu o chamado de cara, certo? Ele entendeu, porque muitos continuaram seguindo João Batista. A palavra de Deus fala que continuaram, não seguiram Jesus, mas Pedro não. Pedro se separou, né, de João, né, e foi seguir a Jesus Cristo, né? Um deles era André, que era irmão de Pedro, né? André e Pedro deixaram João Batista para seguir a Jesus. E este que apresentou seu irmão Pedro para Jesus, dizendo: achamos o Messias. Quando Pedro foi apresentado a Jesus por seu irmão André, o Senhor o chamou de Cefas, que em aramaico, né? Ou Pedro, que em grego quer dizer pedra, significando que ao invés de ter o temperamento violento e inconsistente de um Simão, inconstante, né? Inconstante, violento e inconstante, ele tornar-se-ia firme como uma rocha. É violento e inconstante. É o que a gente às vezes né? Que a gente vem para ser lapidado por Jesus. De vez em quando a gente se pega sendo exatamente isso, assim. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa uma carapuça que nos serve até os dias de hoje, né? Porque a gente tem que estar sempre sendo limpo, né? E lapidado pelo Senhor, né? Pedro e os outros discípulos acompanharam Jesus desde a região onde João Batista batizava até Cafarnaum. Provavelmente eles voltaram à pescaria por um curto período de tempo, embora os evangelhos não o afirmem tão diretamente. É porque tem aquela passagem, né, que Jesus, que eles pescaram a noite inteira, Jesus manda eles lançarem a unha. Então aquilo mostra que o apóstolo Pedro continuava sendo um pescador, embora seguisse Jesus. Justamente porque ele era um homem casado, né? Porque ele tinha família para sustentar, porque ele era dono do negócio, né? E aí, como lá no Velho Testamento, né? O Eliseu largou tudo, queimou até as carroças, né? O apóstolo afundou os barcos no cais, né? Sim. O apóstolo Pedro também largou tudo para seguir a Jesus, né? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, indicam que, embora já tivesse tido um primeiro contato com Jesus, só foram chamados para o ministério quando estavam em seus barcos de pesca para o acompanharem Jesus a sua viagem para a Galileia, a fim de treiná-los como seus discípulos. Entretanto, é na narrativa de Lucas que encontramos o relato mais dramático do chamado de Pedro. Jesus estava ensinando à margem do lago, junto aos barcos onde os pescadores lavavam suas redes. Após uma noite de pesca fracassada, subindo num dos barcos, o de Pedro, Jesus pediu-lhe para que se afastasse um pouco da praia em direção ao lago. Depois, se assentando, ensinava o barco às multidões. Quando acabou de ensinar, Jesus falou para Pedro e seus ajudantes para voltarem para o lago e lançarem suas redes. A princípio, Pedro contestou, dizendo: Mestre, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas depois ele se dispôs e disse:
mas pela tua palavra lançaremos as redes. E essa frase, mas pela tua palavra lançaremos as redes, tem um significado profundo até os dias de hoje. Porque nós somos feitos pescadores de homens, como diz a palavra de Deus, né? Ele falou isso ao próprio Pedro, né? Vos farei pescadores de homens, né? E aí, essa palavra, sobre tua palavra, porque Jesus é a palavra, né? Jesus é o verbo, a palavra, né? E sendo ele a palavra, sobre esta palavra nós lançamos a rede. Não pode ser em outra palavra. Não pode ser pela palavra minha, pela palavra da irmã, mas pela palavra de Deus. Sempre a gente, mesmo falando, sem citar um texto bíblico, a gente fala uma narração bíblica pela convivência que a gente tem pela palavra, pelo conhecimento que nós temos pela palavra, pela doutrina que nós recebemos. Então, a doutrina está firmada em nós. E aí, quando a gente lança a palavra, a gente não precisa exatamente estar com a Bíblia na mão, mas a palavra tem que estar dentro de nós. Sim. E sobre esta palavra, nós lançamos nossas redes, certo? E como consequência disso, apanharam tamanha quantidade de peixe que suas redes se rompiam. Se no primeiro contato com Jesus, às margens do Jordão, a declaração de Jesus sensibilizou a Pedro. Você quer que liga o ventilador, Maria? Ou coisa? Você falou que queria? Não. Então tá. Se no primeiro contato com Jesus, às margens do Jordão, a declaração de Jesus sensibilizou a Pedro, seu súbito reencontro com ele, ao fim do dia de trabalho exaustivamente improdutivo, o fez reconhecer que em Jesus havia algo mais sublime que um mero discurso espiritual. Pedro imediatamente percebeu que não era apenas boa sorte na pescaria. Ele era diante da manifestação de um poder que ainda não podia compreender na pessoa de Jesus, né? Olha que coisa linda, gente, isso aqui mexe comigo numa forma assim, sabe? Porque como que fala, né? A palavra de Deus fala assim, que quanto Pedro haveria de sofrer por conta do Evangelho, né? E eles realmente sofreram por conta do Evangelho, né? Hoje a gente vive uma vida de paz, porque nós estamos no tempo da graça, né? Sim. Mas os apóstolos, para trazerem a palavra para nós, eles viveram dias assim, né? De perseguições, de tribulação, de luta, de perseguição mesmo, né? Meu Deus, tem aquele filme deles na arena, né? Você já assistiu isso? Uma vez na Assembleia, eles colocaram o filme deles, dos primeiros cristãos. Primeiro cristãos. Eles assim, jogavam eles na arena e os leões, né? Aí vinham as mulheres com as criancinhas e os leões, eles soltavam aqueles montes de leão. Nossa, gente, assim, de ver, você fica... E aquilo deve ter, assim, ao vivo, aquilo lá na real deve ter sido muito pior, imagina, né? Meu Deus. Muito pior que aquilo, né? É um sofrimento que a gente não pode mensurar, né? Sim. A imediata resposta de Pedro foi de se sentir indigno e ter medo. Caiu de joelhos dizendo: afaste de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Mas Jesus não se afastou, pois era precisamente esta pessoa, um homem que podia reconhecer suas próprias fraquezas e limitações. E é isso que Jesus queria, né? Que reconhece, né? Eu estava assistindo um vídeo, né? Um vídeo, não, estava lendo uma mensagem, aliás, era mensagem até do Papa. Ele falou assim, que uma mensagem dele lá, que há orações mais sinceras num hospital do que em muitas igrejas, porque no hospital a pessoa realmente ela tem que se apegar ao Criador, porque a situação dela é de vida ou morte, né? E ela se vê diante da morte.
né? A vida nossa é assim, mas no dia a dia a gente não percebe que a gente tá no risco, né? Não. A gente não percebe. Mas quando você está numa enfermidade, num leito de hospital, você está diante da morte. Você vê a morte. Eu que até, eu diga. não é? Então, e aí nessa circunstância, a gente realmente tem uma oração mais sincera. E eu achei isso uma coisa assim que me fez pensar, né? Que aqui, como ele está falando aqui dele, né? Que ele se afastou e se considerou um pecador, e Jesus não se afastou porque ele era a pessoa que Jesus queria, de oração sincera, né? E essa oração sincera é que tem que estar no nosso coração. Às vezes a gente tem, no culto mesmo, ou diante de uma coisa errada que a gente faz em casa, eu às vezes me pego fazendo coisas assim, perdendo a paciência com o meu marido, com a minha mãe, às vezes, e depois me vem aquele arrependimento, sabe? Aí eu vou para a presença do Senhor, peço perdão, Senhor, me ajuda a ter mais paciência com ele. Então aí eu vejo, eu choro na presença do Senhor, eu vejo que aquela minha oração é mais sincera do que muitas que eu faço às vezes, sabe? Até dentro da igreja mesmo, quando eu chego, de repente o Espírito Santo vai envolvendo a gente no culto, no louvor, na adoração, na mensagem do irmão que está lá fazendo uma oração, e a gente começa a ter o coração quebrantado e contrito, e aí vem mesmo as lágrimas às vezes, né? Porque a gente realmente sente que o Espírito Santo está naquele ambiente, que está ali com a gente, né? E que a gente pode pedir, né? Às vezes, quando eu vou para a presença do Senhor lá no culto, às vezes quando eu chego, eu me ajoelho e começo a ponderar sobre o meu dia, sabe? E começo a pedir para Jesus me mudar meu coração, mudar meu jeito de ser. Eu falo, Senhor, eu preciso da sua ajuda. E aí eu começo a sentir a presença de Deus. Então a gente é humilhação, né? Que o Espírito Santo toca a gente na oração sincera, né? Sim. E assim como foi a oração de Pedro, Jesus sentiu isso nele. Jesus já sabia, né? Mas aquela oração ali na frente, afasta de mim, né? E Jesus, não tenha medo, daqui em diante serás pescador de homens. Pedro, então, deixou tudo e seguiu a Jesus. Então, veja bem, que foi bom a gente ressaltar isso em Pedro, que Pedro não era um qualquer, né? Ele era um pescador, mas ele era um homem de paz, o dono do barco, né? Então, ele deixou tudo para seguir Jesus, né? A impressão que se tem desde o começo é que Pedro era o mais destacado dos apóstolos. Nas 4 listas dos apóstolos, o nome de Pedro sempre é o que aparece primeiro. Em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Atos dos Apóstolos. Ele costumava falar em nome do grupo. Quando ele repreendeu Jesus por falar de sofrimento e morte, Jesus olhou para os discípulos e depois repreendeu a Pedro, reconhecendo que as opiniões de Pedro refletiam as opiniões do grupo. Ele era o primeiro, o círculo íntimo, né, dos outros. Ele era um exemplo dos demais, né? E a gente vai vendo isso, quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai vendo isso nas próprias pregações de Pedro, que ele influencia, né? O ambiente, ele toca mesmo, né? Ele era o primeiro do círculo íntimo. Somente Pedro, Tiago e João foram convidados a testemunhar a ressurreição da filha de Jairo. E não somente eles estavam com Jesus na transfiguração e no jardim do Getsemane, né? Veja que Jesus, o apóstolo João, faz questão de falar que ele era o apóstolo amado de Jesus, que Jesus tinha uma predileção por ele como apóstolo, tinha um carinho por ele, né? Que a gente, quando a gente lê, a gente vai percebendo que ele era o apóstolo que Jesus amava. Ele faz questão
de dizer isso, né? Era o queridinho, né? Mas o apóstolo Pedro era esse influenciador e Jesus sabia disso, né? Sim. Embora fosse impetuoso e de gênio difícil, Pedro possuía habilidades naturais de liderança e uma dedicação a Jesus e aos seus ensinamentos que não se encontrava semelhante entre os demais discípulos. Ele normalmente compreendia os ensinos de Jesus com mais rapidez que os outros e tinha uma percepção que mostrava com clareza que compreendia a natureza de seu mestre. Olha que coisa linda. Então tá a diferença aqui, né? Porque a diferença que né? Ele era o queridinho. Ele falava, já me lava inteiro. Já me lava, não me lava a pé, lava tudo, né? Ele ficava questionando as coisas, né? Mas por que vai lavar os pés, né? Ele não. Eu lavei todo que tô Os motivos que levaram Pedro a seguir a Jesus eram inicialmente tanto pessoais quanto espirituais. Sabemos que Jesus era recomendado por uma figura tão influente como João Batista. E vendo nele o Messias para a nação, Pedro sentiu o desejo de aperfeiçoar-se em sua espiritualidade. Mas, em contrapartida, Pedro também comentou com Jesus que ele e os outros discípulos haviam deixado suas casas e negócios para segui-lo e que esperavam ser devidamente recompensados por seu sacrifício, né? Está aí o texto aí. Você quer que ele fale, irmão, o texto? Não precisa não. Acho que precisa depois eu pegar uma apostila dessa. Até na última ceia, ainda discutiam sobre os lugares de honra no reino vindouro, né? Então, você conhece essa passagem, né? Que vai sentar lá, que vai fazer isso, né? Eles discutiu isso. Não. Olha o cheiro sente o cheiro do pão, delícia. Hoje eu estava falando nisso. Não, hoje na mensagem lá tarde, né? O Senhor deu isso para mim. Do sabor, né? Do sabor, do pão, do cheiro, né? A gente tinha que agradecer o sabor. A gente sentiu o sabor, né, das coisas. Isso eu aprendi com meu pai, né? Quando meu pai teve câncer, ele perdeu o paladar e ele perdeu o amor à vida por causa do paladar, né? E ele falou, filha, ele gostava de comer, ele gostava de feijoada, de mocotó, de comida gorda rabada. De repente ele não sentiu gosto, era a mesma coisa que nada, sabe? Aí punha aqui, né? Não tinha sentido para ele, né? E aí eu estava falando hoje para os velhinhos, porque hoje foi o que Deus deu, né? Para nós, não fui eu, né? Foi o maná de hoje. Foi o maná de hoje, foi isso. Falou, aquele sapatinho de fogo, vai ela profetizou, né? Então, ela profetizou, e aí o que Deus falou para eles hoje, para nós, né? É que a gente só dá valor para as coisas que a gente tem quando a gente perde. O paladar, o olfato, o tato, o andar, os órgãos dos sentidos, né? Só dá valor quando você perde, quando você fica cego, quando você fica... Então, por que você não dá hoje valor? Enquanto tem, né? Enquanto tem essas coisas. Porque enquanto você está reclamando do que você não tem, você não valoriza aquilo que você tem. E se amanhã você não tiver, né? É isso que a mensagem de hoje foi essa. Porque a hora que eu cheguei, já fui naquela senhora, foi engraçado, que eu fui na Dona Terezinha, e ela já começou a falar, eu tenho vontade de morrer, eu quero morrer, porque eu não sinto sabor. E Deus deu aquela palavra sobre louvor e adoração e foi me levando para isso, sabe? Foi me induzindo a falar
sobre isso, sobre o valor das coisas que Deus deu. Há tanta coisa preciosa que Deus já deu na nossa vida e a gente não valorizou. Um exemplo, né? Antes de eu ter esse problema de saúde, eu tinha uma preguiça de andar. Uma preguiça. Um quarteirão que eu ia. Se eu ia numa padaria que era o quarteirão de baixo, eu pegava a minha lambretinha e ia com ela. Ou eu pegava o carro e ia. Entendeu? Então, pensa uma preguiça que eu tinha de caminhar. De andar um pouquinho. Fosse um quarteirão, uma preguiça. E hoje que eu gostaria, eu não consigo andar meio quarteirão. Eu ando meio quarteirão no mais 5. Tá entendendo? Então hoje eu percebo, né? Eu falo assim, meu Deus, quando eu podia, eu dispensei, né? Eu desperdicei isso, né? E hoje você quer e não consegue. Não consegue. Aí eu vejo as pessoas fazendo isso hoje e eu falo, Jesus amado. Então, a gente não dá valor para as pequenas coisas. Pelo andar, pelo falar, pelo estar livre, né? Então, precisa ser preso para você dar valor à liberdade. Precisa parar de comer, de sentir o gosto do alimento, para você dar valor, né? Às vezes reclama, né? Ai, vai ter isso de comida. Exatamente. Né? E, gente, glória a Deus que tem um ovo frito para comer, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu vou sentir aquele sabor, né? Aí agora eu estou sentindo o cheiro do pão. Lembrei da mensagem que o Senhor deu hoje à tarde. Ele falou, o gosto do pão parece que não é nada, mas é uma coisa que Deus te faz sentir, né? Outro dia minha vizinha viu eu fazendo almoço lá, ela chamou lá, não lembro por quê, e ela viu fazendo aquele pouquinho de arroz, né? Porque eu gosto de arroz fresquinho. E ela viu fazendo aquele pouquinho, uma xicrinha de arroz, e ela falou assim pra mim, nossa, por que você não faz arroz pra semana inteira? Eu falei, não, eu gosto de fazer arroz fresquinho. Ela, ai, nossa, não tem preguiça de fazer só esse arroz, não. Eu falei, eu não, eu tenho o que comer. Eu falei, não tenho preguiça nenhuma. Eu falei, filha, o que tem ali pra fazer, se eu não tenho preguiça, eu vou lá e faço. Porque eu tenho pra fazer. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu tive uma palestra ontem e uma policial, né, uma detetive, Andresa, ela chegou lá na gente, né, e aí falou assim, que o que ela tem pra ela é que toda vez que ela tá passando por uma dificuldade, ela olha ou tenta chegar perto de uma pessoa que tá passando uma dificuldade maior, para que ela agradeça tudo aquilo que ela tem, mesmo tendo dificuldade, mesmo que ela tá passando por um momento difícil. Porque sempre tem alguém que tá com uma dificuldade maior que a gente, né? E a gente geralmente acha que o nosso problema é maior que todos, mas imagina, olha pra trás pra você ver. Às vezes não precisa nem ir muito longe, né? Até tem um poema, assim, porque eu lia muito também para dar aula e para ensinar, né? E aí tinha uma mensagem, assim, não sei se era uma frase, que falava assim, eu reclamei porque não tinha sapato e encontrei um que não tinha os pés, né? Então, a gente reclama porque não tem isso, não tem aquilo, né? Você não tá nu, você não tá com falta por isso de que nada. fala, né? Andar contente, né? Você tendo o que comer, o que beber, o que vestir, se dá por satisfeito. Porque é uma graça, né, de Deus. E tendo essa oportunidade de ter os 5 órgãos do sentido funcionando, né? Porque você não pensa nisso. É tão natural você pegar um copo d'água, tá com aquela sede, pega aquele copo d'água, parece que é tão gostoso. É água, não tem gosto de nada. Ai, melhor seria se eu estivesse tomando um suco, né, irmã? Mas a água, dependendo da hora, você não quer outra coisa, você quer a água mesmo, né? Então, a bênção do Senhor é sobre a nossa vida e a gente não percebe as pequenas coisas. E elas são grandes. A gente só percebe isso, precisa perder para perceber. Então, a gente tem que aprender a perceber isso quando a gente tem, sabe? Quando a gente tem. E às vezes a gente valoriza só as coisas grandes, né? As pequenas coisas. A gente não esquece de valorizar, né? Esquece de agradecer, de ser grato pelas pequenas coisas, né? Eu aprendi, olha, Deus me ensinou isso muito, viu? Eu sou grata, olha, eu vou tomar banho, eu tô agradecendo pela água, pelo sabonete, pelo shampoo, sabe? Eu fico ficando falando, agradecer. Gente, eu aprendi isso, eu aprendi, olha, depois que eu perdi tudo, que Deus tirou tudo de mim, né? Eu vou falar assim, eu aprendi a ser grata a
grata, eu sou grata em tudo, em tudo. Tudo dá graça. Tudo dá A gente graça. tem que aprender a A gente tem que gratidão. aprender. É muito Isso, né? importante. E como é difícil, né? Porque você não ter é uma coisa, agora você Sim. já teve, E é aí muito depois mais ficar difícil, sem, né? É muito mais difícil. Muito mais Mas difícil. hoje o Senhor fez uma reflexão com aqueles idosos. Sim. Porque eles ainda têm. Sim. Eles ainda estão enxergando, É, ainda estão tem quem cuida, comendo, tá tem tudo gente que perto, cuida, mas eles né? estão Sim. sempre Eles tem têm um lá que dinheiro para pagar reclama. aquela clínica Você sabe não é que- barata, é mais de 3 mil reais por mês. Você Né? sabe Então, que é quer isso dizer, que ainda tá um assim, lucro, como que né? Deus fez a gente Bem. crescer nas Porque tem clínicas, muitas né? pessoas Porque idosas aí outrora que a gente ficava fica tudo, julgado, né? Meu ou, Deus, né? como que pode E os filhos abandonado. largar? Hoje a gente pode dizer para eles, né? Olha, você tem condições de estar aqui com uma cuidadora cuidando de você. Então a gente traz essa reflexão para eles, né? Como hoje, né? Hoje Tipo, olha, o você- Senhor deu uma lascada em Foi, nós. Você tá sabe? sentado. Foi uma lascada, sabe? Em todas nós, todos nós. Sim, porque lá a palavra é daqui. para todo mundo, Porque né? a Nossa palavra, Senhora. ela vem primeiro para Sim, nós Sim, mesmos, né? Sim. Porque a gente conhece, sabe, né? E hoje Deus foi dando aquela palavra, não conseguia nem parar de falar. Porque aí, né, chamando a atenção dele sobre aquilo. Aí o Jean, tem um rapaz lá, que sofreu um acidente de moto, tá com a perna entrevada, a mão assim, ele não, né? E ele falou, né, eu tinha tudo então, e eu não dava valor. E realmente, eu conheci ele antes do acidente, realmente. Trabalhava lá perto da padaria. Ele era motoboy, É. ele falou, eu tinha tudo, e não tenho agora. Sim. Então, a pessoa não dá valor para as pequenas coisas, né? Sim. Então, aqui nós estamos vendo que o apóstolo Pedro estava até perguntando na última ceia, ainda discutiu sobre os lugares de honra no reino vindouro, né? Aqui é reino, está escrito rei vindouro, mas é no reino. Os evangelhos frequentemente apresentam Pedro como um paradigma, tanto de enorme fé como de incerteza e dúvidas humanas. Há, por exemplo, a história de Jesus andando na escuridão sobre as águas agitadas pelo vento no mar da Galileia, em direção aos seus discípulos, que remavam o seu barco contra o vento. Esse paradigma que Pedro, que ele fala aqui que os evangelhos apresentam Pedro com esse paradigma, com essa mudança de tudo, isso vem muito de encontro com aquilo que nós somos, sabe? O apóstolo Paulo, quando ele se converteu ao Senhor, ele realmente se abdicou de tudo, sabe? Ele parou de se importar, ele podia apanhar, podia coisa, tudo, nada assim mudava o pensamento dele. Agora, a oscilação de Pedro vem de encontro com aquilo que nós somos, sabe? Porque nós temos essas mudanças, sabe? Essas nuances, né? De fé, de falta de fé. Às vezes a gente se pega tendo uma falta de fé por uma coisa tão assim, fala, pô, se eu tivesse fé, eu já tinha conseguido isso, né? Por que eu não descansei no Senhor, né? Não é que eu não descansei. Às vezes você quer tanto uma coisa eu aprendi com Deus e às vezes você quer tanto uma coisa e Deus não te dá. Mas lá na frente você entende por que ele não te deu aquilo e ele te dá coisa muito melhor. Sim. Sabe? Sempre melhor do que a gente pede, do que a gente precisa, né? Os pensamentos deles são mais altos, né? Então os pensamentos deles são mais altos que nós. Nossa, a gente, né, ele sabe, às vezes sabe. não tá pedindo uma coisa, mas Sim, nem é pra gente não é aquilo, isso não. E o né? Espírito Santo fala, olha, não é isso não, pai, eu não tá nem sabendo pedir. Aí como ele intercede por nós, ele fala, pai, nada desculpa, não, tem, cancela, nada que eu tem. vou fazer oração. Nada tende porque pedis mal e pedis para o vosso próprio deleite, né? Qual a intenção da petição, né? Qual a intenção da Mas petição? agora nós aprendemos na intercessão, né? Nós Se você quer mesmo, nós aprendemos com a nossa, né? A nossa irmã Luana.
É só fazer uma oração perigosa. Né? Mas aí, na hora que Deus chama, aí fica com medo. A oração perigosa que ela quer dizer. Ela deu um exemplo, tipo assim, né? Ai, que Ai, lindo. Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, eu quero ser usada, eis-me aqui, Me lança. eu me lanço, né? Me usa, minha vida. Tá, beleza, Deus escutou lá que você falou. Aí tá. Aí o pastor vai lá e chama você para abrir culto. Ai, eu não quero ir não, vixe, meu Deus, eu vou abrir culto, não, pelo amor de Deus. Ó, chama, vai orar por fulano. Ah, não. Então, isso aí é oração vai perigosa. que ele vai, que o demônio se manifesta. Isso aí é oração perigosa, porque você falou que você estava disponível, esse aqui, bababá, e aí a hora que é mesmo, cadê o ex-me aqui? Cadê o ex-me aqui? Ex-me aqui passou bem longe correndo. O que eu achei interessante, você vê que é um novo tempo que Deus está nos dando, é igual, né, você estava falando e a obreira Kézia falando, que a gente tem que estar bem, né, atento à palavra, né, a gente tem que se aperfeiçoar mesmo. Por quê? Porque tem umas 3 semanas que nós estamos levando elas, né, irmã? Uhum. Aí eu estava no meu serviço e Deus ministrava no meu coração que eu ia levar ela embora. Eu falei, Jesus, mas como que eu vou, pai? Como que eu vou vir de lá que eu não sei qual rua que vai descer? Porque metade da rua agora, uma rua vai até metade, a outra é 2 mãos, né? Então né, nesse pequeno detalhe que ainda tô meia nas ruas aqui de Lins. Mas aí eu peguei e fiquei quieta. Eu falei, amém, Senhor, mas se o Senhor, né? Se o Senhor tá falando, eis-me aqui, mas me dá entendimento e sabedoria, né? Fiquei. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém de lá. E fiquei quieta. Aí Deus, nossa abençoadinha. Eu vou falar para a irmã Luzia levar. Ela vai me levar e caminha, nós leva, sei lá. Quem é aquela pequena ali? Pequena. Aí eu peguei, levamos. Se você for comigo, eu vou, falei pra ela. Não, é porque eu falei pra assim, voltar. você quer levar, Luzia? Aí a Luzia falou, mas Eu falei, não, se você quer levar, aí eu vou com você, aí eu volto com você pra você não voltar sozinha. E é porque eu sou o guia dela, né? Você sabe que eu sou o GPS da Luzia, né? Aí ela já ficou mais tranquila, porque ela tava querendo levar, mas ela tava com medo, né? Porque ela não tinha, não conhecia o caminho. Então, tem sido lá assim. por Santana. Santana. Nossa, ali é terrível. Aí Deus... Também não... Sim, mas tem sido assim um tempo assim de aprendizagem com o Senhor, sabe? Deus está me lapidando assim de uma maneira tão graciosa, eu tô sendo a lixa dele. Tá vendo? E nisso Deus tem nos dado o livramento. Depois a irmã de conta aí. O livramento que Deus deu. Eu contei para elas de tarde. Deus é lindo. Para elas duas, né? Que estavam nós duas no carro, eu contei. Bom, então vamos lá. Por exemplo, a história de Jesus andando na escuridão sobre as águas agitadas pelo vento no mar da Galileia. Mas eu gostei muito que você falou, gosto quando vocês participam. Não estou aprendendo, não. Você tá? não, vamos ficar quietos, né? Não estou aprendendo, não, porque é muito bom essas coisas, essa parte, porque isso edifica. Tem ele também que é jovem na fé, né? E aprende muita coisa que a gente já teve experiência, né? Então, é muito importante, né? Não estou desfazendo o que você falou, não, viu? Amém. Quando viram, os discípulos gritaram atemorizados. Mas Jesus logo lhes disse, sou eu, não temais. Pedro imediatamente o interrompeu dizendo, se és tu, manda que eu vá a ti andando sobre as águas. Jesus lhe disse para vir, confiante em sua fé, descendo do barco. Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus, fazendo o impossível com facilidade. Mas o poder do vento das ondas desviou a sua atenção, até que ele teve medo e começou a afundar. Aí, muitas coisas na vida acontece isso, as ondas, as coisas nos chamam a atenção e nos desviam do foco, né? Jesus, então, estendendo a mão, prontamente o segurou, repreendendo o homem de pequena fé. Por que duvidaste? Na verdade, a fé vacilante de Pedro demonstrava a luta dos discípulos para entender o grande mistério da vinda de Jesus ao mundo tão turbulento. Em outra ocasião, Pedro combinou novamente inspiração, a incompreensão
enquanto lutava para compreender a missão de Jesus. Quando seguia para a nascente do Rio Jordão, Jesus perguntou aos seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era. A especulação popular era impressionante. João Batista, Elias ou talvez algum outro profeta. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu por todos eles, dizendo, tu és o Cristo. E Jesus respondeu, não foi a carne ou o sangue quem te revelaram isso, e sim o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, em grego Petros, que significa pequeno fragmento de pedra. E sobre esta pedra, em grego, que significa grande rocha, edificarei a minha igreja. Aleluia. Glória a Deus. Há nesse texto um grande e polêmico desafio de interpretação. Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aqui ele estava se referindo como pedra, a Pedro ou a ele mesmo, né? Está altamente possível que um interessante jogo de palavras tenha se perdido na tradução do aramaico para o grego e do grego para o português. Possivelmente no aramaico, a mesma palavra teria sido usada para Pedro e pedra, e a identificação teria sido muito mais direta do que no grego, onde ambas as palavras vêm da mesma raiz, ou em português, onde elas são duas palavras diferentes, né? Eu creio que Jesus é a pedra, a rocha, né? E sobre ele mesmo, ele edificaria a igreja, porque ele fala assim que ele é a pedra angular da esquina, né? Então, a pedra angular da esquina, ela significava, era uma pedra que era lapidada para moldar a esquina, fazer essa esquina ficar certa. E as pedras não era como hoje, que você vai lá, põe o metro, risca, põe o tijolo, vai pondo, depois vira, né? A pedra tinha que ser lapidada, porque ela tinha que ter um ângulo da esquina, né? Para fazer a esquina, né? E Jesus falou que ele não era a pé, quer dizer que ele ia ficar lá no chão, na pedra. Ele era o que dava certo, o certo, o correto de tudo, o que fazia a diferença, né? Então, eu creio nisso, que essa palavra é sobre Jesus mesmo, né? No entanto, existem algumas interpretações para esse texto. A primeira é que a pedra aqui é Pedro. Por exemplo, a Igreja Católica acredita que é Pedro, tanto é que eles falam que Pedro foi o primeiro Papa, tem a Basílica lá, tudo de São Pedro, São Pedro é o líder, é tudo deles. Por quê? Porque eles acreditam que Jesus falou que ele era a pedra, sabe? E eu acho que isso é uma confusão mesmo, certo? A segunda é que a pedra aqui é Cristo. A terceira é que a pedra aqui é a confissão de Pedro. E ainda há uma quarta interpretação que diz que a pedra é a revelação que foi dada a Pedro sobre Jesus ser o Cristo, né? Então, eu creio que Jesus é tudo, o resumo de tudo isso. Ele é a pedra, ele é a revelação, ele é a rocha, ele é tudo. Ele é sustentação, o alicerce. Na minha concepção, a pedra é porque é uma coisa que aguenta a rocha, né? Aguenta as coisas ruins, tudo. Então, quem aguentou tudo? Processo. Na cruz, tudo lá, quem foi? Então, Foi Jesus, né? Então, por isso ele é a pedra, o significado. não dizer que Pedro é a pedra. Não, é que, por exemplo, ele fala em vários que ele é a pedra angular da esquina, que ele é, né, a rocha. Jesus é tudo isso, certo? Mas aqui nesse texto, quando ele fala, vós sois pedra, e sobre esta pedra eu lançarei a minha coisa, que pode ter um erro na interpretação, na tradução do aramaico para as línguas, certo? Mas assim, pelo Espírito de Deus, nós cremos que Jesus é. Sim.
No entanto, existem algumas interpretações. Aqui a primeira que pedra, aqui é Pedro, a segunda, bom, isso nós... A terceira e quarta interpretação parece ser menos prováveis. O argumento em favor da primeira interpretação são pelos menos 2. O primeiro foi muito usado pela igreja. Nossa, eu não tinha lido esse pedaço, que eu, se li, não lembrava. Pela Igreja Católica, tentando usar esse texto para aprofundar a ideia de que Pedro, como o primeiro Papa da Igreja. O segundo parece ser mais coerente, indicando que Jesus estava se referindo à condição presente de Pedro, pequeno fragmento de pedra, e à condição futura de Pedro, com uma rocha maciça e firme no início da igreja primitiva. Ele foi fundamental, né? A gente sabe que Pedro, o apóstolo Pedro, porque tudo começou com ele, com os apóstolos, sem o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, como nós vimos, veio depois, né? Quando Deus derrubou do cavalo, né? Eu falei, às vezes a gente precisa cair do cavalo, né? Quer ficar bom, né? Né? O segundo parece, então... Nem fala. E a condição futura de Pedro, como uma rocha maciça e firme no início da igreja primitiva, né? Dessa forma, então, esse texto traduzido seria assim: tu és uma pedra, um pequeno e insignificante fragmento, mas eu mostrarei que grande coisa posso fazer de ti. Tu serás uma rocha maciça, uma rocha fundamental na minha igreja, que brevemente começarei a edificar. Entretanto, a interpretação mais correta parece ser a primeira, que aponta a pedra sendo Cristo. Sendo assim, Jesus falou de si mesmo quando disse esta pedra. Diante disso, Jesus teria feito a diferença por um movimento de mão, quando falou sobre Pedro, ao usar a palavra Petros. Devia ter feito uma ação na direção do apóstolo. E quando falou sobre Petra, a rocha maciça, a fim de que ele mesmo, sobre quem a igreja deveria ser edificada, né? A igreja tem que ser edificada em Cristo. A rocha maciça, firme, é ele mesmo, firme ele mesmo. Sobre quem a igreja deveria ser edificada. Deve ter feito um gesto que apontava aqueles que assim interpretam se referem também a uma passagem de 1 Coríntios 3:11, que diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Entretanto, ironicamente, Marcos e Mateus revelam que Pedro não compreendeu o significado das palavras de Jesus quando Jesus começou a contar que eles deveriam sofrer e morrer, ideias que não combinavam com o conceito dos discípulos acerca do Messias. Porque os judeus acreditavam que Jesus viria como um rei. Até mostrei para vocês no grupo que aquele cidadão lá foi confundido com o Messias. E ele veio depois de Jesus, ele veio para proteger Jerusalém, né, do saque, da invasão, e ele foi tido como Messias, porque ele veio como um homem valente. Agora sim chegou o Messias para os judeus. Tanto é que 3 anos e meio depois ele estava morto, caiu do cavalo mesmo, literalmente, né? E aí até hoje os judeus estão esperando esse rei, esse governante, esse líder, esse homem que vinha assim em grande pompa, né? Então, sobre isso aqui fica bem claro, né, que não pode ninguém, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Sim. O fundamento é ele. Até mesmo Judas, um dos motivos dele ter traído Jesus foi por conta do pensamento dele de achar que Cristo veio necessariamente para ser um rei aqui nessa terra. Então, tipo, um dos motivos dele ter traído, claro, tem mais de um, foi esse, de tipo, ele falar,
que tá acontecendo? Eu achei que ele queria edificar realmente um reino aqui nessa terra. Tá errado, então ele não é o Messias. Não é como eu aprendi, não é o que eu acho. E aí, claro, depois ele se arrepende, mas um dos motivos é esse, dele ter um pensamento tão humano, tão pecador, ao ponto de achar que Cristo veio para edificar aí um reino aqui na terra. Só que não. E outra, o reino que ele imaginava era um reino de dinheiro, de Isso. glória. Glórias. Por isso que hoje em dia a gente vê assim os governantes tão centrados no poder, no dinheiro, quer mais dinheiro, não basta o dinheiro, quer mais e mais e mais. Por quê? Porque a glória deles não está no Senhor, eles não dão a honra e a glória para o Senhor, mas é neles mesmos, focada no poder e na ambição, né? Deixa eu ver aqui quantas páginas que faltam. Que horas são? Nós temos nosso... Faltam 4 minutos para as 9. Já deu 1h e pouco. Então, Tá. tá bom. Tá bom? Passa rápido, né, gente? Então tá, nós paramos aqui. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, né? Que é Cristo Jesus. Sim. Mas vou pedir um pouquinho aqui, que eu vou só grifar isso aqui para gravar. 395. Tá. Banheiro. E eu Você vai porque eu vou orar, né? atrás. Eu vou pedir então para Lourdinha orar, para já pedir para Deus abençoar os alimentos. Sim. Tá bom? Tá. E dar graça para o Senhor pela nossa aula. Amém. Foi linda a aula hoje. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos o teu santo nome, te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor nos proporciona, para nós aprender mais da tua palavra, e a tua palavra, meu Deus e meu Pai, está na nossa mente, Pai, meu Deus e meu Pai, porque a tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. E nós estamos aqui buscando o conhecimento do Senhor, Pai. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por essa oportunidade, te louvamos pela vida da obreira Késia, meu Deus, que se disponibilizou a nos ensinar. Te louvamos, Senhor, por cada um que está aqui, meu Deus, que tirou o tempo, deixou tudo que estava fazendo para estar aqui aprendendo mais de Ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este lar, pela vida da missionária Fátima, que cedeu, meu Deus, a casa dela hoje para estarmos aqui, Senhor, e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre esse lar, Pai. Meu Deus e meu Pai, que as portas estejam abertas, Pai, bênçãos infinitas do alto dos céus na vida dela, Pai, no nome de Jesus, Pai. Pai, nós te louvamos e te agradecemos também por tudo que vamos comer agora, tudo que o Senhor proporcionou, preparou ali para nós, Pai, nós consagramos, meu Deus, a Ti, não para nos fazer mal, mas para os nossos alimentos, Senhor, consagramos tudo a Ti, meu Deus, meu Pai, está tudo nas Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus provedor, e o meu Deus, segundo as Tuas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, e o Senhor é o nosso pastor, e de nada teremos falta. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós agradecemos, exaltamos e glorificamos o seu santo nome. Gratidão é a palavra por esses momentos na tua presença. Amém. Aleluia.